gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui em casa com uma presença ilustre. Essa presença ilustre é o Renan Quinalha, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima e bela, que está aqui para falar com a gente sobre um tema que eu achei muito importante, que várias pessoas me pediram, que tinha a ver com a exposição que foi cancelada lá no Rio Grande do Sul. E mais recentemente a gente teve um outro caso que a gente vai acabar trazendo aqui, de uma peça de teatro que também foi cancelada em Jundiaí por ordem de um juiz, certo? Exatamente, Jana. Antes disso, eu quero que o Renan fale um pouquinho sobre ele, sobre o que o Renan faz da vida. Eu sei o que ele faz da vida, mas eu quero que ele conte pra vocês. Então, eu sou advogado, ativista de direitos humanos, também sempre minhas pesquisas têm ido no sentido de estudos sobre democracia, sobre movimentos sociais, sobre direitos humanos e especificamente sobre a questão LGBT. Então, fiz meu mestrado, meu doutorado na área do direito sobre essas questões de sexualidade. E agora sou professor da Unifesp de Direito e estou trabalhando com pesquisas nesse sentido ainda. Uhum. Então, se você quiser saber sobre o Renan, ele não tem canal no YouTube, saiba disso. Para saber sobre ele ou do que ele está pensando sobre o mundo, Facebook, certo? Facebook, estou sempre lá. Segui-lo no Facebook, porque ele escreve coisas muito bacanas e de vez em quando ele aparece também em vídeos por aí, falando sobre temas variados, sobre os quais ele gosta de comentar, né? Isso, Renan Quinalha. Depois eu vou colocar aqui embaixo. Eu até me lembrei, eu tenho um livro do Renan. Quem sabe ele não grava de novo comigo? Tenho, tá aqui. Aí ele, ó. Aonde, cadê? Vou mostrar ele. Ah, muito bem. A gente pode gravar depois para falar sobre o livro. Ditadura e homossexualidades, repressão, resistência e a busca da verdade. Que é bastante atual, né? Tem relação com esses temas todos. Exatamente. E aí, Renan, eu tava pensando muito sobre o uso das palavras boicote e censura, porque o MBL falou muito que isso não é o que aconteceu não foi censura, no caso do Rio Grande do Sul, né? E foi sim um boicote e tal. E aí quando você começa a ler os artigos aqui e acolá, você fala, não, veja bem, né? Até onde vai o que é censura? Censura prévia no Brasil nós tivemos durante muito tempo. A ditadura é um exemplo disso. Uhum. E eu pesquisei bastante a fundo essa censura moral. Então, muitas peças de teatro conhecidas foram tiradas de cartaz, eles eram avaliados os textos antes da peça poder ser montada. Filmes no cinema também foram proibidos de circular, ou eles cortavam as películas de filme com trechos, picotavam o filme para não deixar ir ao ar. Isso era feito antes. Com a redemocratização, não com o fim da ditadura, mas só em 88, com a nova Constituição, é que acaba-se com a censura prévia no Brasil. Uhum. Só que fica ainda uma figura da censura judicial. Uhum. Ou seja, você não pode previamente censurar um material, uma obra artística, uma mostra de exposições, ou teatro, cinema, televisão. Não tem mais essa figura do censor, que vai examinar aquilo, que era um órgão administrativo, funcionava mesmo no Estado, não era do judiciário, era do executivo o censor. Então você não tem mais essa figura, mas você pode sim ter uma censura se o Ministério Público ou outras pessoas vão até o judiciário e falam, esta peça aqui ela está violando determinadas liberdades. Tá. Então o que a gente tem hoje é, pela Constituição, liberdade de expressão mais ampla, inclusive a liberdade artística está dentro dessa liberdade de expressão, do ponto de vista do direito. Então as pessoas podem mostrar, através de diversas linguagens, né, do teatro, do cinema, da dança, do corpo, etc., elas podem expressar seu pensamento, né, a liberdade de expressão e artística. Sim. Só que se ela atingir outras liberdades e direitos de outras pessoas, e sobretudo se ela propagar discursos de ódio, contra segmentos que já são vulneráveis, estigmatizados, então ela pode ser restringida. Certo. E aí o que nós tivemos nesse caso foi o quê? O MBL começou a chamar o Movimento Brasil Livre, começou a chamar manifestações, eles foram até o local, eles agrediam as pessoas, né? Isso está nos registros lá, os espectadores, os artistas, os curadores, chegaram até agressões mesmo, não deixavam as pessoas passar, então eles inviabilizaram a exposição e geraram um desgaste a ponto do Santander, que é o responsável pela instituição cultural lá, cancelar a exposição antes do tempo. E uma exposição que contou com benefícios fiscais, né, que então é dinheiro público, apesar de ser privada a gestão dele.
O outro caso da peça de teatro é um caso mais claro, mas eu entendo que foi uma censura também, porque foi uma limitação à liberdade de pensamento e de expressão artística injustificada. E esse outro que nós tivemos agora, da peça de teatro de Jundiaí, que uma atriz travesti interpretava Jesus na peça, né, no Evangelho segundo Jesus Cristo, chama a peça, também foi proibida dessa vez por uma decisão judicial. Esse caso é inquestionavelmente censura. Sim, o segundo sim. E como é que a gente poderia definir liberdade de expressão hoje? Você já falou um pouco sobre isso, mas se você fosse pegar o termo para definir o que é o termo, que a gente se fala muito sobre liberdade de expressão, ok, mas o que é? A liberdade de expressão, ela na verdade tem dois componentes fundamentais da definição dela. Um deles é a liberdade de pensamento, ou seja, cada um de nós, a gente pode pensar, achar, ter a opinião que quiser sobre qualquer coisa que existe no mundo. Inclusive não gostar de determinadas coisas que acontecem que a gente não... eu não gosto de ver dois homens se beijando. Isso é o direito. Você não precisa ficar vendo dois homens se beijando. Certo. Agora, isso é uma coisa. Agora, tem um outro momento, esse segundo momento, que além da liberdade de pensamento, você tem a exteriorização dessa liberdade de pensamento. E aí sim o direito incide. O direito não pode vir aqui e te proibir de pensar. Por exemplo, de ter um pensamento homofóbico, pensamento racista. Ele não pode impedir porque o direito não entra na cabeça de ninguém. Certo. Isso é da educação, isso é da cultura, outras coisas que a gente consegue mudar consciências e educar as pessoas. Para diversidade, para tolerância, etc. Agora, a exteriorização é a manifestação objetiva desse pensamento na realidade. E aí isso toca as pessoas. Então você não pode exteriorizar um pensamento machista, homofóbico, racista, porque você viola direitos de outras pessoas e liberdades de outras pessoas. A liberdade dela de existir, de ser, de manifestar afeto e assim por diante. Então, a liberdade de expressão ela tem esses dois componentes. E a nossa Constituição, ela garante a mais ampla, como a maioria dos países democráticos, grande parte deles, né? E digo isso do ponto liberais, né? Países liberais, de tradição liberal muito forte, a liberdade de expressão é um direito que todo mundo garante para todos, porque é preciso, porque se você começa a limitar é um problema. Quais critérios? Por isso se entende que as limitações e restrições têm que ser muito mínimas. Quando de fato você faz uma apologia a um crime, ou você veicula discursos de ódio contra segmentos que já são vulneráveis. Isso é um ponto super importante para mim, porque quando eu vi, por exemplo, no caso da peça, eu me perguntei, porque eu vi muitas pessoas dizendo, mas nós cristãos nos sentimos agredidos por esse tipo de trabalho, mas eu falo, bom, mas você tem a opção de não ir à peça e nesse caso não é um discurso de ódio, não se está veiculando aí um discurso de ódio, pelo menos naquilo que eu entendi do que era a peça, eu não assisti a peça. E é isso que você fala, esclarece para mim um pouco essa ideia, é isso, você pode expressar o que bem entender, desde que você não esteja ferindo os direitos de outras pessoas. Exato. Só agredindo minorias, digamos assim. É isso? Exato. E pode haver preconceito religioso e é um problema, como veja nos terreiros no Rio de Janeiro que está acontecendo. Né? Estão quebrando, invadindo, agredindo fisicamente as pessoas. Isso é uma clara manifestação de preconceito religioso. E a Constituição veda isso. Está muito claro que não pode haver esse tipo de discriminação por questão religiosa. Certo. Né? Por motivo religioso. Agora, uma coisa é isso, um tipo de violência ou de apologia à violência contra uma religião específica. Vamos bater em todos os evangélicos que a gente encontrar na rua. Se eu ficar proclamando isso, essa minha fala, ela não pode. Ela tem que ser restringida, porque ela de fato é uma apologia à violência contra o segmento. Certo. Agora, outra coisa é uma peça em que uma travesti representa Jesus Cristo, que para muitas pessoas, ele é filho de Deus. Para muitas outras ele não é. Para muitas outras ele é uma figura histórica que existiu. Para muitas outras que são ateus, ele não é nada. E a gente tem que respeitar o que essas outras pessoas pensam. E elas também podem propagar as crenças delas ou as não crenças delas. E incidir dessa maneira essa censura, ainda mais com uma decisão do juiz, que ele fala, é o filho de Deus em caixa alta. Peraí, filho de Deus não é para todo mundo, nem todas as religiões acreditam nisso. É a imposição de uma crença através da censura. Isso é muito perigoso, porque é um precedente muito grave que pode justificar outros tipos de censura, porque a arte é comum que a arte toque, que a arte incomode, que a arte desestabilize o modo de você olhar as coisas, enxergar.
ela nunca vai ser unânime. Nem Sim. todo mundo vai gostar de tudo. Sim. Né?Igual que essa obra lá, são 270 trabalhos lá no Queer Museu, em Porto Alegre. Quando você vai no museu, você gosta de tudo? Não. Não, tem coisa que você olha e fala, que porcaria. Não Isso aqui gostei. é feio. Passo adiante, tá tudo certo, né? E você passa e ó, você não vai sair rasgar, tirar dali, não vai quebrar, não vai. A escultura não, você vai simplesmente ignorar. Tem gente que numa amostra grande vai ter coisa que você não gosta que você gosta. E é normal, como tudo na vida. Né? Sim. Então, o problema é quando a gente está querendo impor a nossa visão, o nosso senso moral, a nossa régua para controlar o espaço público. E aí é um problema, que é o que está acontecendo hoje com a religião. O Brasil é um estado laico, as religiões não podem chegar assim e colocar crucifixo nos tribunais, como tem em todos os tribunais. Então, justamente, por exemplo, nesse caso, no meu entendimento, sendo um Estado laico, o juiz representando, digamos assim, o Estado, atuando pelo Estado, ele não deveria trazer a sua crença individual para aquela peça, Sem dúvida. para aquela escrita, para aquela decisão. A decisão exala, a escrita dele mostra a visão religiosa dele da questão, e o juiz não é pago, e muito bem pago, diga-se de passagem, com tantos privilégios, para dar opinião sobre a religião dele, e o que ele acha sobre isso. Ele tem que aplicar o caso concreto à lei, é isso que ele tem que fazer. Né? E não é o que ele faz, ali ele começa a dar opiniões e dizer, porque é muito agressivo que uma travesti faça Jesus, é uma coisa de mau gosto. O que é mau gosto? O que é bom gosto? Isso. Quem é ele para dizer isso? Né? E assim, muito transfóbica a decisão em várias passagens, porque é isso, é um absurdo uma travesti, isso é uma ofensa, Peraí, ele que está sendo ofensivo com esse discurso dele, contra um segmento que é o segmento que mais morre no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Sim. Né? Então, assim, esse é um problema que o juiz devia estar preocupado pela função pública que ele exerce da atividade dele. Isso, né? Eu fico pensando na responsabilidade, no sentido de responsabilidade, quando você escreve uma peça como essa, dizendo essas coisas agressivas, num país, como você mesmo disse, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É um incentivo à transfobia, e aí é um incentivo para que outras decisões do mesmo sentido comecem a aparecer, como veio essa agora, que é de anteontem, mas que hoje foi divulgada, que mostra o Conselho Federal de Psicologia, que tinha uma política já de mais de 20 anos no sentido de não permitir cura gay, e volta agora essa ideia de que o juiz fala, não, os psicólogos podem oferecer tratamento de reconversão sexual, terapia de reconversão sexual, o nome mais bonito para cura gay, que é isso que eles querem fazer. Exatamente. Né? Porque a homossexualidade para eles é doença, coisa que há 30 anos não se fala mais, a OMS já estabeleceu que não é assim. Sim. Né? Enfim, e aí vem decisões nesse sentido, porque são precedentes, que vai mostrando esses microfascismos, vai deixando as pessoas à vontade e pessoas com poder de dar uma decisão e afetar a vida das pessoas. De muita gente, né? De muita gente, né? Porque é isso, a artista que está lá, que ensaiou essa peça, estava pronta para entrar em cena, se maquiando, vem a notícia, 1 hora antes da entrada em cena lá, ela vem a notícia de que não vai ser veiculado. Tem trabalho por trás de produtores, de atores, atriz, diretor, toda uma coisa pensada, um projeto que foi feito, levaram para o SESC como instituição acolheu. Né? E nesse caso o SESC recorreu, que é muito bom, porque as instituições não podem se curvar. Isso eu achei maravilhoso. Né? A tentativa de restabelecer a volta do Santander, que simplesmente fez o quê? Uma minoria reclamou, tira, acaba com tudo. Não deu nem o direito ao contraditório do curador falar, responder às críticas, fazer um debate. Porque é óbvio que tem pessoas que não gostam, que são mais conservadoras, mas a gente vive numa democracia. Então precisa ter o quê? Debate das ideias. Das pessoas irem lá, de fato, não gostei dessa obra ou daquela obra, mas veja, é uma exposição enorme, tem quase 300 obras. Claro, explicar. Não é só isso que existe lá, né? Explicar que o quadro está retratando alguma coisa, não é que ele está fazendo apologia. Apologia. Retratar não é fazer apologia. Exato, ele pode estar fazendo uma crítica, ele pode estar mostrando aquilo de uma maneira de denúncia. Né? Então, é uma visão também tão tacanha sobre arte, né? Assim, tão pobre, que as pessoas não têm capacidade de abstrair, de metáfora, de entender que não é o que está representado, é o destino, não é que está sendo uma apologia para ir naquele caminho. Né? Então esse tempo está tão maluco que as pessoas acham que qualquer obra de arte ela é um convite a se fazer o que está sendo representado. E aí, gente, a gente ia acabar com um monte de artista, com filme, com tudo, né? Você não pode mais representar a vida real, é silenciar o debate. Eu vi hoje um artigo
de uma mulher dizendo, bom, então quer dizer, se eu levar meu filho para ver as obras do Salvador Dalí, ele vai começar a derreter relógios em casa. Exato. Os relógios derretidos, vai lá o meu filho derreter todos os relógios dentro de casa, gente. Exato, que era a visão que se tinha na época da ditadura, por exemplo, para mostrar um beijo gay, ou uma travesti, um Sim. homem com traços mais femininos, enfim, as figuras trans e tal. Não podia, por quê? Se acreditava que aquilo era uma propaganda que ia incentivar as crianças a beijarem homem, como se fosse uma coisa que você pega, né? Você olha assim e fala, gostei, eu vou fazer. Né? Vi no quadro, vou... Agora, vamos representar. Imagina as pessoas representando tudo que está nos quadros. É isso, né? Toda vez que eu saio de uma exposição, já saio assim, já saio nessa vibe. O que eu vou fazer hoje, né? Uma mulher nova, eu vou começar a olhar uma prática diferente. Não é assim, né? Inclusive porque assim, você silenciar, por exemplo, a pedofilia, que é algo extremamente grave, obviamente, gravíssimo. E que é um crime, que é uma coisa que o direito não permite. Agora, a gente não debater isso, a igreja opta pela política do silenciamento. Funciona? Por razões bastante óbvias também. Mas assim, funciona? Não, a prática reverbera mais, acontece mais e fica lá debaixo dos panos. Então essa visão de que você tem que manter em silêncio, não falar sobre o assunto, porque assim você interdita, você não faz o problema deixar de existir. Não é porque você não nomeia o problema que ele não existe mais. Pelo contrário, talvez ele exista com mais força porque você não quer debater. Sim. Né? Se a gente falasse mais sobre as coisas, talvez a gente pudesse trabalhar melhor, prevenir mais, assim por diante. Sim. E Renan, diante deste cenário, falando, justamente pegando o gancho desse final, né, das coisas do debater, é importante debater para que a gente, inclusive, possa questionar ações que são equivocadas e ruins na nossa sociedade. O que você acha que é preciso? Como as pessoas podem se organizar? O que as pessoas devem fazer para que as liberdades de expressão não sejam violadas? A liberdade de expressão não seja violada, como a gente viu nesses casos. O que você acha que é possível fazer? A gente tem que ter assim, uma vigilância permanente. Não abaixar a guarda, não ser condescendente com nada disso. Assim, não tolerar esse tipo de acontecimento. Saber que é sempre muito grave, que é um caso de uma peça, tudo bem, Jundiaí, eu não ia ver essa peça, não interessa, entende? É uma coisa que afeta todos nós, que afeta a nossa democracia, porque é um precedente e que nesses tempos de ofensiva conservadora, de ruptura democrática, as coisas podem piorar de um dia para o outro e vai ficando, porque é isso, né? Os autoritarismos, a história mostra isso, ele não se faz assim de um dia para o outro. Às vezes até quase se faz, mas no geral é um acúmulo progressivo de violência, de violações. O nazismo foi isso. Né? De repente ele está governando a vida de todo mundo, entrando na vida privada, dizendo que você tem que fazer o que você não pode fazer. De repente ele toma o controle da sociedade por inteiro. Então a gente tem que ficar de olho mesmo e fazer isso, denunciar nos canais que a gente tem, onde a gente pode escrever, falar sobre isso, porque eu acho, Jana, que por mais que seja um momento difícil e a gente vê as pessoas às vezes ficam meio melancólicas, eu acho que não, eu acho que assim, é um momento que a gente está vivendo em que houve um avanço enorme do ponto de vista dos direitos, do reconhecimento, por exemplo, na questão de sexualidade de gênero no Brasil. Nós avançamos muito nesses últimos 20, 30 anos. Né? Hoje em dia, a quantidade de canais do YouTube discutindo isso, de perfis, de pessoas, de crianças que saem do armário já, com adolescentes e sabem o que quer e tem uma consciência sobre isso, porque acessa mais informação também. É uma coisa interessantíssima, sabe? E eu acho que, de alguma maneira, o que está acontecendo, a gente vê uma reação mesmo. Os conservadores, eles reagem duramente também. Né? Então a gente vê momentos assim, são momentos de reação. Mas é uma guerra cultural que a gente está ganhando. E é óbvio que eles vão reagir. E eles vão tentar fazer ideologia de gênero nas escolas, vão combater, vai lá e entra nas escolas, faz patrulha moral nas escolas, vão nas exposições agora, que é outro flanco que eles descobriram, a cultura. Porque eles sabem que educação e cultura é como você muda, né? Uma realidade, uma sociedade. E eles estão agora, digamos, também vigilantes. Então, nosso papel é disputar cada milímetro dessas concepções, conversar com as pessoas, mostrar que a gente não tem por que ter um senso comum moral conservador, a gente pode ir além disso, que as pessoas têm direito de ser quem elas são, de amar quem elas amam, de expressar isso artisticamente, de mostrar nas linguagens diversas isso, e que isso não é uma violência contra ninguém. Isso é simplesmente o direito de existir, né, que tem que ser reconhecido. E ser aceitado ao menos. Gente, direito de existir. Se você achou que este vídeo maravilhoso, com essa pessoa maravilhosa, valeu a pena,
Não se esqueça de compartilhar, como o Renan mesmo disse, é importante a gente espalhar essa discussão, falar sobre esse tema, converse com as pessoas, mande este vídeo naquele WhatsApp da família. Esses são ótimos. São os melhores grupos para falar sobre isso. Renan, obrigada. Obrigada por aceitar o meu convite. Adorei. E é isso, gente. Sigam-nos nas nossas redes sociais por aí. Um beijinho. Beijos. Tchau. Obrigada.